Vamos lá, pessoal. Retornando aqui à nossa gravação, essa alternativa ela diz o seguinte: o módulo de nuvem do Oracle Security Backup é implementado por meio da interface SBT do Oracle Recovery Manager. A interface SBT permite que bibliotecas de backup externas sejam perfeitamente integradas com este recurso. Consequentemente, os administradores do banco de dados podem continuar a usar suas ferramentas de backup existentes para realizar backups em nuvem. Aqui, pessoal, ele está com uma informação sobre o Oracle Security Backup, que é uma ferramenta que é integrada ao RMAN. Lembra que nós falamos sobre o RMAN lá na nossa aula teórica, o Recovery Manager? Então, na verdade, o SBT ele vai permitir a integração de vários dispositivos com o banco de dados Oracle. Então, a ideia do Oracle Security Backup através da interface SBT é permitir que eu possa integrar o meu módulo em várias ferramentas para poder manter as informações armazenadas no banco de dados. A alternativa 2, ela diz o seguinte: o Oracle Security Backup aproveita a capacidade do RMAN para criptografar backups e garantir a segurança dos dados. A segurança e a privacidade dos dados são especialmente importantes em ambientes compartilhados, acessíveis publicamente, como a nuvem de armazenamento. É exatamente isso aqui, pessoal. O Oracle Security Backup ele vai aproveitar todo o benefício que a gente tem através do Recovery Manager e vai garantir ainda uma camada adicional de segurança aqui que é necessário quando nós estivermos trabalhando com arquivos que vão ser acessados através de uma nuvem de armazenamento. Então, essa alternativa aqui está correta também. É importante a gente saber que caso a ferramenta que o administrador de backup ele esteja utilizando seja compatível com essa interface, então ele vai poder fazer a integração do backup através do Oracle e utilizar essa ferramenta de forma transparente. Vamos ver por último a assertiva 3, que diz o seguinte: a integração com o mecanismo do banco de dados Oracle permite que o Oracle Security Backup identifique e ignore o espaço não utilizado no banco de dados. Os usuários também se beneficiam dos recursos sofisticados de compressão do RMAN. No momento de transmissão de backups em redes mais lentas, como a internet pública, qualquer redução no tamanho de backup é percebida diretamente como um aumento no desempenho do backup. Aqui, pessoal, é mais uma informação que se a gente tira aqui essa parte do Oracle Security Backup, também a gente conseguia analisar. Ele está falando sobre características gerais de backup. Então, isso aqui é tudo verdade. Se eu estou fazendo uma transmissão de backup em uma rede lenta, isso aqui vai afetar o meu desempenho do meu backup, porque vai demorar para que eu consiga transmitir todas as informações que são necessárias. Então, aqui é só para a gente conhecer esse módulo do RMAN, que é uma ferramenta do Oracle Security Backup, que vai servir para poder fazer a parte de recuperação de backups no banco de dados Oracle. Então, a gente fez um breve resumo aqui, só para a gente conhecer mais essa tecnologia integrada com o banco de dados Oracle. A resposta, no caso, é assertiva é. A gente pode ver aqui que todas as assertivas elas estão corretas. Então, resposta correta, 1, 2 e 3. Independente da estratégia de particionamento de índice escolhida, um índice é acoplado ou não com a estratégia subjacente de particionamento da tabela subjacente. A estratégia apropriada de particionamento de índice é escolhida com base nos requisitos da empresa, adequando o particionamento para suportar qualquer tipo de aplicativo. O Oracle Database 11G diferencia entre três tipos de índices particionados: locais, particionados, globais e... Nós vimos sobre isso também. Então agora, apenas revisando o que a gente já viu sobre o assunto, a gente viu que existem três tipos de índices dentro do banco de dados Oracle 11G. Então tem realmente os índices locais, os índices particionados e os índices não particionados globais. Então a gente tem particionado e não particionado, ambos, particionado global e não particionado global também. Qual a diferença? É como o próprio nome diz. Alguns vão ficar em tabelas particionadas, armazenadas de forma particionada, e outras elas não vão fazer uso do particionamento. Resposta correta, então, alternativa A, índices não particionados globais. Em termos de funcionalidades nativas e exclusivas do SQL Server e do Oracle 10G, é correto afirmar. Então, pessoal, eu coloquei apenas as questões que falavam sobre banco de dados Oracle 10G quando
isso aqui não afetasse o entendimento por banco de dados Oracle 11G, como a gente viu na aula teórica. Então, aquilo que é igual, aquilo que não modificou, a gente continua vendo aqui como 10G, que não vai ter prejuízo, porque é necessário a gente conhecer. Então, vamos ver aqui o que está falando na alternativa A. Flashback Query é uma funcionalidade do SQL Server que permite que consultas sejam feitas em um cenário de tempo anterior ao atual. Pessoal, nós já falamos sobre o Flashback Query. Nós vimos na aula teórica e já vimos alguns exercícios também que falam sobre esse assunto. Flashback Query é uma funcionalidade do banco de dados Oracle que vai permitir que consultas sejam feitas em um cenário de tempo anterior ao atual. Onde está o erro da questão aqui? Está em misturar os bancos de dados. Então, Flashback Query é uma tecnologia do banco de dados Oracle. Aqui ele está falando que é uma funcionalidade do SQL Server. Então, essa alternativa está errada. O resto está correto, é exatamente isso. A gente utiliza o Flashback Query quando a gente quer recuperar informações que foram feitas em um tempo diferente do tempo atual. Então, eu consigo reproduzir como era a informação no momento do tempo que eu quero buscar essas informações, que eu quero efetuar uma recuperação dessas informações. Então, se eu substituo aqui SQL Server por Oracle, estaria correto. Então, na verdade, foi só uma pegadinha aqui da banca FCC para que o candidato mais descuidado passasse batida por isso aqui e marcasse como correta essa alternativa A. A alternativa B, ela diz que no Oracle 10G, o LogMiner provê uma forma de extrair todas as DMLs e DDLs executadas na base de dados historicamente, através dos logs de transação. Nós já vimos também sobre o LogMiner, lá na nossa aula teórica, quando nós estávamos falando sobre as diversas ferramentas que existem no banco de dados Oracle, e a gente viu que realmente a função do LogMiner é prover, sim, uma forma de poder extrair todas as consultas, todas as informações de queries SQL que foram executadas, sejam elas DMLs ou DDLs, e através de uma forma histórica. Então, eu consigo observar tudo aquilo que foi executado lá na minha base de dados, verificando o log dessas transações. Então, na verdade, o objetivo do LogMiner é exatamente esse, é prover uma forma de a gente conseguir ver todas as informações que foram executadas na nossa base de dados. E como que a gente vê isso? A gente consegue ver organizado historicamente. Então, está correta essa alternativa aqui. Vamos ver se a gente encontra mais alguma correta, porque lembrando que a banca FCC ela tem o costume de colocar mais de uma questão correta. Nesse caso, a gente tem que ir na questão mais correta. Então, vamos ler as demais para ter certeza que essa é a nossa resposta. Identity é um campo na tabela do Oracle 10G que tem a capacidade de auto-incrementar a chave primária de forma prática e simples. Pessoal, vimos sobre qual é o campo da tabela no banco de dados Oracle que tem a capacidade de auto-incrementar, de criar um sequenciador, uma forma de fazer um sequenciamento de forma única. Qual que é o nome? É Sequence. Nós já vimos sobre isso, falamos inclusive sobre ele lá na aula teórica. Então, uma Sequence é uma forma da gente poder fazer com que um determinado campo ele seja auto-incrementado. Ele gere, a cada momento que eu insiro uma nova informação, um novo número ali, um identificador único para aquele campo. Identity aqui, a título de curiosidade, é o nome do campo que é utilizado no SQL Server. Então, pessoal, mais uma questãozinha aqui tentando confundir os conceitos dos bancos de dados envolvidos para fazer o candidato errar esse tipo de questão. A alternativa D diz que no SQL Server, as extensões de parâmetros audit trail possibilitam que todas as queries executadas possam ser auditadas, incluindo as bind variables. Mais uma alternativa onde a banca fez aqui foi alterar o banco de dados correto para o SQL Server. Existem as extensões do parâmetro audit trail, eles vão possibilitar que a gente possa executar, que a gente possa verificar todas as queries que foram executadas, mas isso é no banco de dados Oracle e não no SQL Server. Por último, a alternativa é Notification Services, é uma funcionalidade do Oracle 10G, integrada ao SGBD para criar PDFs com uma excelente IDE, o que lhe confere exclusividade sobre o SQL Reports. Pessoal, mais uma vez, Notification Services é uma funcionalidade do SQL Server, não é uma funcionalidade do banco de dados Oracle 10G. Então, pessoal, por que eu botei essa questão aqui para vocês?
pelo seguinte: se lá no edital de vocês estiver dizendo que vai cair banco de dados SQL Server e banco de dados Oracle, então não adianta estudar só o banco de dados Oracle e achar que vai chegar lá na hora da prova e vai conseguir acertar as questões. Porque, como a banca fez com essa questão aqui, ela coloca conceitos de um banco misturando com informações de outro. Então, o que acontece se a gente sabe um banco apenas? A gente vai ficar na dúvida. A gente vai ficar pensando se aquela funcionalidade ela realmente existe ou se foi alguma coisa que a banca inventou na hora. E na dúvida, a gente tende sempre a ficar ali inseguro e acabar marcando a alternativa incorreta. Então, muito cuidado com isso. Se cair mais de um banco de dados, estude pelo menos as principais características de cada um deles para chegar na hora da prova e conseguir ter uma chance maior de sucesso. Agora, se a banca diz que vai cair apenas DB Oracle, aí não tem por que ficar dedicando esforço para estudar SQL Server. Nesse caso aqui, provavelmente o edital do TRT ele dizia que cairia na prova SQL Server e banco de dados Oracle. Senão, não faria sentido ela cobrar informações misturando as características dos dois bancos de dados. Nesse caso aqui, a resposta correta é a alternativa B. E vamos para a próxima. O Oracle copiará os arquivos online RedoLog cheios para o disco se a base de dados estiver em execução no modo. Pessoal, quando nós estávamos falando sobre o online RedoLog File, nós vimos que além desse, existe outro também. Vocês se recordam qual que é? Então a gente tem os online RedoLog Files e nós temos também os Archived RedoLog Files. Qual a diferença deles? A gente viu que os online eles representam as informações da transação que está em execução naquele momento, enquanto o Archived ele está associado àquelas informações do RedoLog File que já foram armazenadas no disco. Então eu tenho esses arquivos aqui, uma vez que eles não são mais necessários, que eu não vou mais utilizar essa informação, eles são arquivados. E essa informação que é arquivada, ela já foi para o disco e ela vai ficar lá nos RedoLog Files Archived. E aqui a questão está perguntando exatamente o seguinte: o banco de dados Oracle copiará os arquivos online Redux para o disco. Beleza. A gente já viu aqui que quando ele copia para o disco, ele nada mais está fazendo do que colocar esses RedoLog Files em modo arquivado. Só que isso acontece em qualquer situação e é isso que a banca está querendo saber aqui através do comando da questão. Ela vai dizer que ele vai copiar um online RedoLog File para o Archived RedoLog File só se a base de dados estiver em execução no modo, e aí tem várias alternativas aqui com vários modos disponíveis. A gente sabe, pessoal, que o banco de dados Oracle ele garante que a instância nunca vai ter ali uma inconsistência, ela nunca vai ficar corrompida. Por quê? Porque os RedoLog Files ele tem exatamente essa função, para garantir que não haja perda de dados depois que ocorre uma falha. Então, para isso, eu tenho registro de todas as alterações que foram aplicadas no banco de dados desde o último backup. Por default, quando a gente cria um banco de dados, ele vai ser criado sempre no modo No Archive Log. Significa o quê? Significa que aqui os RedoLog Files eles não vão ter as informações desde o último backup. Eles vão estar sendo sempre sobrescritos apenas com as informações que são necessárias para recuperar uma determinada transação. Quando a gente altera o banco para o modo Archive Log, aí sim o banco de dados ele consegue garantir que não vai ocorrer perda de dados, desde que o meu Archive Log ele tenha sido gerado após o último backup. Ou seja, se eu tenho o modo Archive Log, eu vou conseguir garantir que desde o último backup todas as informações vão poder ser recuperadas. Aqui, na verdade, a partir do momento que eu ativei o Archive Log, eu estou iniciando um processo em background, que é o processo Archive, ArcN. N por quê? Porque eu posso ter várias instâncias desse processo sendo executadas em background. Isso aqui existe a partir da versão do banco de dados Oracle 10G e é uma realidade no banco de dados Oracle 11G também. Então, se eu coloquei o meu banco de dados em modo Archive Log, eu estou iniciando um processo Archive, eu consigo garantir que todas as informações
elas não vão ser mais sobrescritas. Quando eu precisar atualizar essas informações, quando todos aqueles dados que estiverem aqui dentro não forem mais necessários para mim, eu arquivo eles em outros arquivos. Então, em determinada falha, o banco de dados consegue me garantir que eu tenho todos os arquivos com todas as informações que foram alteradas e eu consigo recuperar essas informações e voltar o meu banco de dados para um estado operacional. Isso, então, só é possível através do modo Archive Log. A gente viu já bastante sobre o modo Archive Log. Vimos, inclusive, as situações de backup, qual o backup que vale para cada um, se é o cold, se é o hot. Então, já falamos bastante sobre isso. Nesse caso aqui, uma questão bem simples. Ele coloca uma série de alternativas só para confundir a gente, mas, na verdade, a informação correta é aqui, a alternativa D, que é em modo Archive Log. A outra opção que poderia ter seria no Archive Log, mas não faz sentido porque está sendo pedido. E aí, pessoal, assim nós acabamos aqui um conjunto de questões agora da banca FCC. Então percebam que só da banca CESP e da FCC nós fizemos as principais questões sobre o banco de dados Oracle que já caiu nessas provas. Então, para quem estiver estudando ou para o CESP ou para a FCC, dá uma olhadinha com mais calma nessas videoaulas para poder ter uma ideia do que é cobrado e da forma que essas bancas cobram de determinados assuntos. Então, isso é muito importante. Na verdade, a melhor forma da gente saber se nós estamos no direcionamento correto é fazendo exercício. Assim, a gente consegue saber se o que a gente estudou está sendo útil e se está caindo muita coisa que a gente não estudou. Então, é a hora da gente direcionar nossos estudos para aquele assunto que a gente não está conhecendo. Geralmente, as bancas elas costumam ter questões bem semelhantes e a gente consegue, então, por conta disso, verificar o que é necessário a gente estudar mais, o que é necessário a gente estudar menos, ou seja, garantir um direcionamento dos nossos estudos. Então, faça um bom uso desses exercícios. Agora a gente continua respondendo algumas questões de outras bancas, também sobre banco de dados Oracle. Mas tome muito cuidado com isso. Por exemplo, se vocês estiverem estudando só para uma prova que é da banca CESP, muito cuidado, porque existem outras bancas que costumam cobrar os assuntos de forma bem diferente. Então, muito cuidado para vocês não estudarem coisas que não foram e provavelmente nunca cairão, por exemplo, na banca CESP ou na banca FCC. Então, só estudem para outra banca depois que vocês tiverem esgotado todo o assunto relacionado ao que vocês estejam estudando para aquela banca. Porque se vocês ficarem estudando informações de outras bancas, vão ter ali assuntos, vão ter tópicos que vocês vão achar difíceis porque não estudaram e provavelmente esses tópicos não irão cair na banca que você está estudando. Às vezes acontece de ter um tópico que ele foi retirado de um artigo da internet ou de um determinado professor. E isso vai confundir, porque nessas bancas principais, na CESP, na FCC, SESGRAN Rio e ESAF, geralmente são utilizados autores de referência. Então, muito cuidado com isso também, tá? Para não achar que não estão sabendo a matéria. Na verdade, vocês não estão sabendo o que as demais bancas menos conhecidas estão cobrando. Então, vamos continuar agora fazendo questões de outras bancas. Então, vamos lá agora, fazendo algumas questões da banca FGV. Um DBA necessita executar o comando shutdown no Oracle 10i, para que ele possa realizar backups offline dos arquivos e para que os parâmetros de inicialização estáticos modificados sejam efetivados na reinicialização. Dentre as opções oferecidas pelo comando, analise as afirmativas a seguir a respeito das consequências que o tipo shutdown immediate acarreta. Pessoal, o primeiro erro aqui da questão, ela está referenciando o banco de dados Oracle 10G, que a gente viu. Na verdade, a versão I é a versão 9 e depois disso o 10 ele já teve G e o 11 também G, assim como nós vimos que o 12 já é C de Cloud. Aqui é o primeiro errinho da questão. Só que, uma vez que uma informação no cabeçalho de uma questão está incorreta, a gente vai deixar a questão em branco e vai fazer a próxima? Não, pessoal. Se o cabeçalho da questão está com alguma informação considerada incorreta por a gente, vamos ignorar isso aqui para fins de acertar a questão de prova. O que tem aqui no cabeçalho é jurisprudência, é regra. Então, se ele está referenciando como Oracle 10i, vamos ignorar isso aqui e vamos utilizar essa informação para acertar a questão. Aqui, ele está repetindo esse 10i em todas as assertivas, só que não vai fazer diferença para a gente para acertar a questão de prova.
Muita gente se revolta quando encontra esse tipo de erro e quer entrar com recurso e tudo mais. Mas não se esqueça, pessoal, a gente está fazendo a prova para passar nela. Então, na hora que a gente estiver lá resolvendo a questão, vamos entrar na cabeça do examinador que fez a prova, vamos tentar entender o que ele quis dizer e tentar utilizar aquilo para que a gente possa resolver a questão de forma correta. Nesse caso aqui não trazia prejuízo para acerto da questão, mas é uma informação incorreta. Então vamos lá. Ele está perguntando aqui quando a gente utiliza o tipo shutdown immediate. E aí para isso, vamos voltar lá no nosso slide da aula teórica, onde a gente fala de todos os tipos de shutdown que tem. A gente fala do abort, o immediate, o transacional e o normal. E a gente viu durante a aula teórica que a diferença deles está na forma que cada um deles encerra as suas informações. Então, por exemplo, se eu quero abortar tudo aquilo que estiver sendo executado em determinado momento, se eu quero parar de forma urgente, eu utilizo o shutdown abort. Ele vai interromper tudo aquilo que estiver executado. Ele é o mais rápido existente. Depois disso, eu tenho o modo immediate, que ele espera finalizar as instruções SQL que estiverem em andamento e finaliza o banco de dados. O transaccional, ele vai evitar que novas transações sejam incluídas, porém ele aguarda que todas as transações sejam encerradas. E o modo normal, ele aguarda que os usuários se desconectem. Ainda aqui, pessoal, eu coloquei uma tabelinha que ela mostra a diferença de todos esses modos. Então, perceba aqui que o abort, o immediate, o transacional e o normal, nenhum deles vai permitir novas conexões no banco de dados. Todos eles vão deixar as conexões que estão de alguma forma e não permitem nenhuma nova. O abort immediate, eles já encerram aquelas que estiverem em execução também, com exceção das transações no caso do immediate. No caso de esperar que a sessão do usuário encerre, apenas o modo normal vai esperar isso. Ele vai deixar que o usuário continue conectado até que ele resolva sair. Aguardar que a transação corrente seja encerrada, o modo transacional e o modo normal, eles vão aguardar. O abort immediate não. E efetuar um checkpoint e só depois encerrar as informações, aí é o immediate que faz. Ele aguarda as transações SQL serem executadas, faz um checkpoint e aí sim fecha as informações do arquivo. Então vamos voltar à resolução da questão, vamos ver o que está sendo falado. O Oracle 10i, no caso 10G, desativa a instância sem fechar e desmontar o banco de dados ativo. Pessoal, não tem como desativar a instância sem fechar e desmontar o banco de dados ativo no modo immediate. Então isso aqui está incorreto. A assertiva 2 diz que o banco de dados efetua rollback de transações ativas e desconecta todos os usuários conectados. É exatamente isso aqui que faz o modo immediate. Tudo aquilo que estiver ativo, ele efetua o rollback, desconecta os usuários e encerra o banco de dados. E a assertiva 3 diz que ele exige recuperação da instância na próxima inicialização. Nós vimos que essa recuperação da instância ela pode ocorrer no modo abort e não no modo immediate. Então, para a gente, a única assertiva correta é aqui a assertiva 2, que é exatamente isso que ocorre quando a gente estiver tratando do modo immediate. Então, nossa resposta, alternativa A, somente se a afirmativa 2 estiver correta. Vamos encerrar por aqui, para o vídeo não ficar muito grande, e a gente dá sequência a seguir nas nossas resoluções de questões.